Olá pessoal, vamos agora à segunda parte da nossa aula sobre tecnologia, indústria e perspectiva e pesquisa científica em perspectiva histórica. Uma aula concebida, organizada a partir de um texto do autor brasileiro, nascido na Hungria, Tamás Siemrechany, nome difícil de pronunciar. Então, essa é a segunda de três partes nas quais está organizada a presente aula. Nessa aula vamos falar sobre a profissionalização da pesquisa científica e tecnológica. Vamos falar de um período que vai do final do século XVIII até o início do século XX, um período que é a época em que se formaram as ciências e a tecnologia modernas. É um tempo de formação de muita coisa, é o tempo da formação da sociedade em que vivemos, da sociedade industrial, capitalista, moderna. O período que esse autor, Tamás, falar pelo primeiro nome é mais simples, que o Tamás analisa, é o período entre, numa ponta, as duas primeiras das grandes revoluções sociais da modernidade, a Revolução Estadunidense e a Revolução Francesa, isso sem contar a Revolução Inglesa que aconteceu antes. E na outra ponta, 1914, o início da Primeira Guerra Mundial. Eu estou com os slides aqui, ver se eu consigo me orientar, caramba. Só um instantinho. Opa, tá aqui. Nesse período surgem novos profissionais no mundo, nos países mais avançados do mundo, profissionais que assumem os papéis e as funções que eles desempenham hoje. Quais são esses profissionais? De um lado, os cientistas, e de outro lado, os técnicos e os engenheiros. Nesse período, os cientistas eles deixaram de ser simples amadores que eles eram no início. A formação da ciência moderna ela foi feita por pessoas que ou tinham sua própria fonte de renda, e tinham inclusive a disponibilidade de tempo livre para se dedicar à ciência, pessoas da elite das suas respectivas sociedades, ou pessoas que eram sustentadas por algum mecenas. Mecenas eram grandes burgueses ou nobres aristocratas que financiavam o trabalho de artistas ou de filósofos ou de cientistas, patrocinadores das artes, do pensamento e das ciências. Nesse período, os cientistas eles se profissionalizam. Todo o processo de pesquisa científica e de desenvolvimento das técnicas passa a ser enquadrado dentro de novas instituições, instituições do Estado e instituições privadas, universidades, empresas, academias, enfim, várias modalidades de instituições que vão enquadrar a produção do conhecimento científico e a pesquisa científica e tecnológica. Tamás ele escreve um trecho aqui, que eu vou destacar,
diz ele, a pesquisa científica e tecnológica se tornou algo relativamente banal, não apenas nos laboratórios das universidades, mas também dentro das grandes empresas dos países mais avançados. Esses países mais avançados a que ele se refere são 4: Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha e França, não necessariamente nessa ordem. Esse período ele difere do período anterior, que é o período da eclosão da Revolução Industrial no final do século XVIII. Quando acontece a Revolução Industrial, a ciência e a tecnologia elas caminhavam separadamente. Havia um baixo grau de integração, né, entre as duas coisas. Mais uma vez vou citar aqui o nosso autor, Tamás Siemrechany. Escreve ele: as descobertas científicas, falando da época da Revolução Industrial, as descobertas científicas tiveram poucos efeitos diretos e imediatos sobre a evolução da tecnologia, enquanto que a passagem da invenção para a inovação continuou sendo relativamente rara, quase excepcional, né? Ou seja, o autor está falando, né, sobre processos que evoluem, que se desenvolvem sobre dois trilhos separados. De um lado, os cientistas, né, desenvolvendo a chamada ciência pura, e do outro lado, engenheiros e técnicos, né, vinculados ao processo produtivo, né, que vão desenvolvendo, né, novas maneiras de se fazer as coisas, novos artefatos, novas técnicas. Durante as primeiras décadas da Revolução Industrial, portanto, o progresso técnico veio antes do progresso científico, né, algo que vai mudar bastante no século XIX. No século XIX, né, gradualmente a ciência e a tecnologia vão convergindo, vão se fundindo, né, no mesmo processo. Tamás ele menciona como um exemplo desses novos vínculos entre a ciência e a tecnologia durante o século XIX, a invenção do telégrafo. Invenção do telégrafo, né, que ocorre em função de descobertas científicas no campo da física da eletricidade. Descobertas às quais estão associados nomes de grandes cientistas como Ampère, francês, e Volta, italiano. O telégrafo elétrico, né, ele vai substituir o telégrafo óptico, como se chamavam as técnicas de comunicação por sinais, comunicações feitas por espelhos, por jogos de espelhos que transmitiam certos códigos, né, né, pelos quais as mensagens eram transmitidas, né, sistemas de bandeiras, de agitação, escolha de bandeiras que eram agitadas nos navios, né, para transmitir mensagens que nada mais eram do que adaptações de técnicas, né, de comunidades tribais, sinais de fumaça e coisas do tipo. O moderno telégrafo ele vai superar essas técnicas óticas, né. Também um outro exemplo dado pelo Tamás são as experiências do Faraday com eletromagnetismo, experiências que levaram à invenção do dínamo, né, e a partir daí o surgimento da indústria das máquinas elétricas. Mais tarde, nessa mesma trilha, vieram também o rádio e o telefone, só para citar, né, algumas dessas invenções que transformaram a vida humana. Esses avanços só foram possíveis porque as profissões de cientista e de engenheiro
se institucionalizaram, elas passaram a evoluir com margens de autonomia, né, com profissões ali com o seu próprio status, com a sua própria condição. Né. Isso acontece num período, né, no século XIX, de mudanças que vão acontecendo de forma gradual. São transformações, grandes transformações que ocorrem no século XIX, mas que não ocorrem na forma de uma ruptura. O autor ele assinala, não houve uma revolução científica no século XIX, tal como havia acontecido antes, no século XVI, com as descobertas de Nicolau Copérnico sobre a astronomia, ou no século XVII, com a física de Isaac Newton. Não há um grande marco, uma ruptura, né, nessa gigantesca transformação que vai atravessar todo o século XIX e se projetar pelo século XX. As mudanças mais importantes, mais radicais no século XIX, elas vão acontecer no plano institucional, diz esse autor. As universidades, aí elas vão desempenhar um papel decisivo na profissionalização das atividades científicas e tecnológicas. O exercício da profissão de cientista, né, e de técnico, de engenheiro, o exercício dessas profissões passa a ser antecedido quase sempre por uma formação universitária, organizada, né, por todo um sistema, todo um conjunto de práticas, de procedimentos, de normas, de códigos, né, que tem no seu centro os exames, né, a necessidade de se fazer exames para comprovar, né, comprovar a aquisição, né, dos conhecimentos que são esperados em cada área e de certificados que vão comprovar, né, aqueles conhecimentos. Né. Pouco a pouco, dessa forma, ao longo de todo o século XIX, as universidades vão se fortalecendo no campo da ciência e da tecnologia, ocupando um lugar que antes era ocupado, era exercido pelas academias científicas, que tinham um caráter muito mais amador, muito mais diletante, né, muito mais aquela coisa de pessoas apaixonadas por um assunto, né, mas sem aquele vínculo, né, com a atividade produtiva, profissional, remunerada. Né. Então, as academias científicas vão ficando para trás, né, substituídas pelas universidades como o centro por excelência da produção e da difusão do conhecimento científico e também das novas tecnologias. A literatura científica ela passa por uma grande transformação nessa época. O conhecimento científico até o início do século XIX ele se difundia através de tratados, livros volumosos, pesadíssimos, né, que continham ali o suprassumo, né, a consolidação do conhecimento científico num dado momento. Né. Esses tratados eles faziam sentido numa época em que o conhecimento evoluía de uma forma muito lenta e que ele era obtido de uma forma pouco sistematizada, né, e que a ciência era praticada por um número muito pequeno de pessoas. Né. Surge no século XIX as revistas especializadas que correspondem, né, muito mais a uma época de transformação do conhecimento permanente, uma época em que novas descobertas vão substituindo as descobertas antigas, novas teorias, novas ideias vão se sucedendo, né, num ritmo que não podia mais ser, evidentemente, contido pelas práticas antigas, né, daqueles tratados, aqueles livros com milhares de páginas.
né? Surgem manuais divulgando, difundindo os conhecimentos da ciência a um público mais amplo, a um público leigo, de não cientistas, né? Também nas escolas, as escolas se tornam um espaço de difusão das novas descobertas da ciência, das novas invenções que se popularizam, né, chegam ao alcance das crianças e dos jovens, né, numa época em que a escolarização também estava se difundindo, né. Lembremos que até o começo do século XIX praticamente não havia escolas, né. As crianças da classe dominante, as crianças das elites, eram educadas por preceptores, por professores particulares que iam à casa dessas famílias mais ricas, mais abastadas, para dar as aulas. No século XIX, o ensino ele vai pouco a pouco caminhando para a universalização, né? As crianças da classe média e depois da classe trabalhadora passam, né, a frequentar as escolas, né, e os conhecimentos científicos vão constituir uma parte importante do currículo dessas escolas. É uma época essa do século XIX em que surgem também as conferências públicas, os grandes debates, né? A ciência ela se torna um assunto da esfera pública, né? Já não é mais, né, algo que diz respeito apenas a uma esfera restrita, de uns poucos iluminados, né, um público seleto. E é uma época de um grande entusiasmo do público, um alto prestígio social da ciência e da tecnologia. Esse entusiasmo todo tinha na sua base os próprios resultados concretos da ciência e das suas aplicações práticas, que ocupavam um lugar, tinham uma presença, né, ali muito intensa na vida cotidiana. É uma época de invenções que pouco a pouco vão transformando o estilo de vida das populações nos países mais avançados e pouco a pouco, através das décadas, vão se difundindo numa escala que acaba se tornando uma escala global. Então, na Europa, nos Estados Unidos, né, é a época em que se instala a iluminação a gás nas ruas, né, em que o telégrafo se difunde, em que as estradas de ferro são construídas, né, em grande escala, né, nesses países, encurtando tremendamente as distâncias. Né. Essas novidades, vai dizer o autor, Tamás Shemerentchani, Tamás ele escreve, essas novidades, junto com os novos produtos da indústria, que também, né, vão ali, a indústria vai se diversificando tremendamente nessa época, essas novidades, escreve ele, transformaram as ciências e as técnicas em novos símbolos de poder, de riqueza e de modernidade. Era uma época em que se consagra uma ideia da ciência como valor supremo, a ciência como algo superior às religiões. A ciência se torna o próprio sinônimo da sabedoria, o grande critério de legitimação de qualquer ideia, de qualquer proposta, de qualquer conhecimento, passa a ser essa palavrinha que se torna mágica nessa época, a palavra ciência. Para vocês terem uma ideia, a grande filosofia da moda na época, o positivismo que chega ao Brasil e vai inspirar, né, os intelectuais que impulsionaram a proclamação da República. Né, as palavras da nossa bandeira, ordem e progresso, elas vêm do positivismo. Né, o positivismo na Europa chega a criar quase que uma religião da ciência, é instituído o culto à ciência. Para vocês terem uma ideia, existe ainda hoje em Campinas uma escola estadual, uma escola pública, chamada Escola Estadual Culto à Ciência. Uma escola, um colégio
que foi fundado em 1874. Aqui no Brasil e no mundo inteiro, né, surgem sociedades de culto à ciência. Os projetos políticos da época, as ideologias, elas vão buscar legitimação na ciência. Isso se aplica a todo tipo de propostas, né? Desde as práticas mais reacionárias, né, até projetos que se propõem a serem emancipatórios, libertadores, utópicos de transformação social, né? Por exemplo, o colonialismo, o domínio, né, do resto do mundo que não é Europa e América do Norte, né, pela chamada civilização ocidental, como se conhece hoje, né. O colonialismo ele vai ganhar uma nova roupagem, um novo discurso legitimador a partir da ciência. Quando começa a dominação do mundo pelas potências europeias, com a submissão dos outros povos, sempre pela violência, esse processo de expansão colonial ele tinha como justificativa a religião. As Américas foram invadidas e colonizadas e os povos originários das Américas foram massacrados em nome da propagação da fé cristã, em nome de Deus, em nome da expansão do cristianismo. Isso no século XIX desaparece, esse discurso desaparece, as práticas são as mesmas, né? O massacre dos povos da África, da América Latina, da Ásia, do Oriente Médio, continua da mesma forma, com uma violência até maior em certos aspectos, porque a tecnologia de guerra é muito mais avançada, mas a justificativa já é outra, já é a missão civilizatória do homem branco, a missão civilizatória dos europeus, né? A ideia de que eles estavam fazendo isso para levar o conhecimento, para levar os valores da civilização, da cultura. Tudo balela, né? Permaneceram mais de 100 anos dominando a África e não construíram nenhuma universidade, mas tinha essa ideia da missão civilizatória, né? A ciência, em nome da ciência, surgem verdadeiras aberrações, como por exemplo no direito, né, as ideias de Lombroso. Lombroso, um teórico italiano, que dizia que a condição de criminoso de alguém era algo que já estava pré-determinado a partir do nascimento da pessoa. Era uma questão então só de serem identificados logo na tenra infância, né, pessoas com certos traços físicos, formato da cabeça, do nariz, das orelhas, distância entre os olhos e coisas desse tipo. A partir desse tipo de traço, segundo Lombroso, seria possível identificar quem são aquelas pessoas predestinadas a se tornarem criminosos. Então essas pessoas poderiam ser monitoradas, poderiam ser vigiadas, né, para evitar que se tornassem delinquentes. O prestígio da ciência era algo tão avassalador que no próprio campo religioso surgem correntes místicas que se proclamam científicas. O surgimento do espiritismo, por exemplo. Quando surge o espiritismo, ele se dizia uma doutrina científica. Os adeptos, né, de Allan Kardec, fundador do espiritismo, né, eles acreditavam que a existência de espíritos, a comunicação entre vivos e mortos, tudo mais que compõe o espiritismo, né, eram fatos científicos, né, não era uma simples questão de fé, né, como hoje se consideram todas as religiões. E no polo oposto, né, no polo do que era a esquerda da época, né, também há uma busca muito intensa de legitimação com base na ciência.
né? Lembremos que Karl Marx e Friedrich Engels, os fundadores do comunismo, né, eles batizaram, chamavam, né, a sua doutrina de socialismo científico. Né? Há um livro muito importante de Engels, né, em que ele formula alguns dos fundamentos, né, do que viria a ser o marxismo. Esse livro se chama, sintomaticamente, Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Ou seja, o socialismo utópico seria algo fadado ao fracasso, porque, né, não se fundamentava num conhecimento rigoroso, sistemático sobre as sociedades, ao passo que o socialismo científico, né, que ele reivindica, Engels, né, socialismo científico, então aí sim, né, seria fruto de um conhecimento sociológico, histórico e econômico, né, rigorosos, metodologicamente afinados, né, com o pensamento científico da época. Né. O auge, a glória da ciência, né, é alcançada no século XIX. Né. Mas o foco do autor é outro. O autor ele vai abordar como a ciência e a técnica se desenvolveram nos países mais avançados. Ele observa algo muito interessante, que a ciência e a técnica só se tornaram assuntos de Estado, né, pela primeira vez, né, são incorporados, encampados pelo Estado como um foco de preocupação, de interesse durante a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa é que é criada na França a Escola Normal Superior, primeira instituição universitária voltada para a tecnologia e para a ciência. É criado o Museu de História Natural e é criada a Escola Politécnica. Escola Politécnica, que também é o nome, né, da faculdade, da instituição de engenharia na Universidade de São Paulo. No mundo inteiro você vai ter instituições com esse nome, Escola Politécnica, inspirados no exemplo francês. Né? A França, né, a partir disso, ela recupera, então, no século XIX, o alto prestígio científico que esse país tinha, né, até o final do século XVIII, quando eclode a Revolução na França. Vou passar aqui um slide. Aqui. Né, porém, opa, só um segundinho. Aqui. Né? Porém, o que acontece com a França, né, observa o Tamás, é que a supremacia francesa, né, no campo da ciência não era acompanhada por avanços tecnológicos. Produzia-se a ciência, né, porém, né, a estrutura, o aparato econômico do país, né, o aparato produtivo, industrial da França não tinha um grau de desenvolvimento necessário para transformar o conhecimento científico em inovação tecnológica. Nesse campo, a liderança era britânica, né, o que era bastante natural quando a gente pensa no processo de inovações incessantes, extremamente rápidas, associado à Revolução Industrial. Na Inglaterra, a pesquisa científica, né, era bastante avançada, mas ela se dava de uma forma atomizada e amadora até o início do século XIX. Nas primeiras décadas do século XIX, então, né, a produção de ciência começa a se institucionalizar, né, na Grã-Bretanha. São criadas novas universidades com foco no estudo e na pesquisa científicas, né, e em algumas universidades tradicionais, né, a ciência passa a ocupar um lugar ao lado do direito, né, ao lado da filosofia, ao lado da tecnologia,
né, e da medicina. Aqui. Meu computador não está uma maravilha hoje. O autor, né, ele observa nesse sentido, né, ele faz uma observação que é muito interessante e muito oportuna para nós no atual momento que nós vivemos no Brasil. Ele observa que, entre aspas, nem a ciência, nem a tecnologia podem se desenvolver num determinado país apenas pela atuação de alguns grandes pesquisadores, por mais emblemáticos, eu diria, por mais geniais, por mais brilhantes que eles sejam. É preciso que nesse país ocorra a formação em massa de futuros pesquisadores, voltados para exercer atividades de pesquisa nos níveis superior e intermediário, ou seja, a necessidade da formação em massa de futuros pesquisadores. Isso, né, só pode ocorrer pela mão do Estado, né, sem uma política pública voltada, né, voltada especificamente para esse objetivo, né, é impossível que a ciência e a tecnologia possam se desenvolver de uma forma significativa. É muito interessante a gente ler isso aos olhos de hoje, lembrando que na semana passada, no Brasil, houve um corte brutal no orçamento para pesquisa científica e tecnológica. É um corte de 92% no orçamento, né, que estava destinado, né, a esse setor, um orçamento que, diga-se de passagem, já vem encolhendo, né, ao longo dos últimos 5 ou 6 anos de uma forma implacável. Esse é um tema interessante para a gente abordar na nossa aula síncrona na próxima semana. Voltando ao século XIX, o autor observa que a partir de meados daquele século, o país que mais investiu em pesquisas foi a Alemanha. A grande arrancada econômica da Alemanha, a grande decolagem daquele país, né, no século XIX tem muito a ver com o avanço da ciência e da tecnologia. Avanços que vão ter como foco a indústria química. É bastante interessante que as grandes descobertas da química naquele período heróico da ciência ocorreram na França, especialmente a partir das descobertas de Lavoisier. No entanto, quem vai recolher esse conhecimento científico e transformar em inovações tecnológicas sem fim, né, incessantes, foi a Alemanha e não a França. A Alemanha investiu fortemente na área da química e depois também na farmacêutica. Já em meados do século XIX, os cursos alemães de química já eram reconhecidos como os melhores do mundo. O autor observa também algo interessante aqui para nós, né, que para nós aqui da UFABC, entre outras universidades, que a conquista dessa posição de liderança da Alemanha na ciência e na tecnologia tem a ver com a reformulação das próprias universidades, as reformas que se fizeram nas universidades, nas quais se adota um princípio que hoje é básico, que hoje ali é indiscutível, é um lugar comum, mas que precisou ser criado, o princípio da unidade entre o ensino e a pesquisa, né, que até então eram dois mundos, ocorriam em dois trilhos separados, dois mundos sem conexão entre si. Né. Aí surge essa ideia de que ensino e pesquisa devem ser integradas. Na Alemanha isso foi feito de tal maneira que todo cientista que alcançasse algum destaque na sua atividade
né, ele se tornava também um professor. Ele ia compartilhar aquele conhecimento, aqueles métodos, aquelas ideias, né, com os seus alunos, né, contribuindo para a reprodução do conhecimento científico, para o surgimento de novas gerações de pesquisadores, de cientistas. Né. Foi também nas universidades alemãs, né, ele nos conta nesse interessantíssimo texto, nas universidades alemãs é que surge o princípio da autonomia dos cientistas, dos pesquisadores e dos professores universitários em relação às autoridades do Estado. É o princípio da autonomia universitária. A ideia de que a universidade deve ser livre para conduzir as suas atividades pelos seus próprios critérios, né, e que a possibilidade de interferência das autoridades dentro da universidade, das autoridades políticas, fosse limitado ao máximo, ou ao mínimo. Um outro aspecto, né, que vai ser abordado pelo Tamás, né, sobre a atuação, né, desses primeiros pesquisadores universitários, é que a sua atividade já deixa de se limitar apenas à difusão dos conhecimentos já existentes. Esses professores universitários, eles se voltam também para a produção de novos conhecimentos científicos e também novas técnicas, né? E nesse sentido a universidade se revela o lugar ideal para o trabalho de pesquisa em equipe. A ideia das equipes de pesquisadores, né, juntando catedráticos, professores mais experientes, mais renomados, professores jovens, ingressantes, estudantes de graduação, surgem também os cursos de pós-graduação, né, a integração desse pessoal todo em equipes de pesquisa, né, surge inicialmente na Alemanha e depois vai se propagando pelas universidades de outros países. E é também na Alemanha que surge um novo modelo de produção de conhecimento científico, que são as pesquisas financiadas pela indústria, ou seja, o setor privado, né, as empresas, né, se tornam também centros de pesquisa, né, e de produção de novos conhecimentos, nesse caso muito mais no campo da tecnologia do que no campo da ciência. Né, mas as duas coisas estão ali imbricadas. Né. As empresas passam a contratar cientistas, a contratar pesquisadores, ao mesmo tempo que elas se vinculam às universidades, financiando pesquisas, né, voltadas para os seus objetivos industriais, né, empresariais. Né. O autor fala também dos Estados Unidos. Né. Os Estados Unidos eles vão começar no século XIX numa posição de grande atraso em relação às grandes potências europeias. Ele lembra, é uma pesquisa incrível esse texto, como é rico de informação. Quem não leu, recomendo fortemente. Ele coloca ali um dado incrível. Quando os Estados Unidos se tornaram um país independente, o primeiro país independente das Américas, em 1776, eram os famosos 13 estados, né, as antigas 13 colônias, né, inglesas naquela parte da América do Norte. Naquele momento, nenhum daqueles 13 estados norte-americanos tinha mais do que 2 profissionais que podiam ser chamados de engenheiros, que tivessem as qualificações de engenheiro. Dois profissionais, 2 engenheiros para cada um daqueles estados fundadores dos atuais Estados Unidos. Isso vai se modificando no século XIX de uma forma lenta, gradual, até que ocorre um grande salto durante o período da Guerra Civil, da Guerra da Secessão, né, nos Estados Unidos, a guerra iniciada em 1860
e que vai até 1865. Em 1862, durante a guerra, é promulgada uma lei, né, voltada para incentivar, né, a difusão do conhecimento técnico e científico no país, sobretudo técnico. Essa lei diz o seguinte, que todo Estado norte-americano que tivesse interesse em instalar faculdades de engenharia civil ou de agronomia receberia gratuitamente terras públicas da União. O Estado passa a dar terrenos sem cobrar nada para, enfim, para os estados que quisessem montar ali as suas faculdades de engenharia e de agronomia. Esse foi o início de muitas universidades nos Estados Unidos, com esse estímulo vindo do governo central, da União. O texto aí que eu pedi para leitura de vocês, ele dá alguns dados sobre esses resultados, diz que, né, num período de apenas 10 anos, entre 1870 e 1880, nos Estados Unidos, o número de escolas de engenharia civil e de agronomia pulou de 6 para 85. E ele dá um outro dado, né, num outro período, de 1870 a 1914, né, o número de graduados nessas escolas, essas faculdades, pulou de 100 para 4.300. Né? Então, mais um caso aí interessante, né, de difusão, né, do conhecimento técnico e científico, de institucionalização, né, desse saber a partir, né, de políticas públicas, né, impulsionadas a partir do Estado, a partir de um governo central. Né. E mais um aspecto para a gente terminar essa aula de hoje, né, falar mais uma vez do caso da Alemanha, a importância que a indústria química e farmacêutica ganhou na Alemanha. Né? Algo que aí já sou eu falando, não é o autor, algo que se prolonga, né, até hoje. Os efeitos dessas políticas, né, de investimento da Alemanha na indústria química e farmacêutica estão muito presentes. Basta a gente ver quais são os gigantes da indústria farmacêutica no mundo, né? A gente vai encontrar uma quantidade muito grande de empresas alemãs, como a Bayer, como a Rest, como a BASF, né? E várias outras. Isso tem a ver com o processo histórico que a Alemanha viveu no século XIX, um processo de fortalecimento do Estado a partir da unificação da Alemanha em 1870. Lembramos que até esse ano, até essa data, não existia a Alemanha como Estado nacional, existia ali um número enorme de pequenos territórios autônomos, né, que estabeleciam relações entre si, formavam algum tipo de federação, mas que não era um Estado nacional. Só surge em 1870. Né? E nesse processo de unificação alemã e de fortalecimento do Estado, é criado um sistema de previdência pública, né, de hospitais e clínicas estatais, né, que vão gerar uma explosão da demanda por medicamentos, há um grande crescimento também das profissões médicas, né, para poder fornecer esses serviços de saúde que o Estado alemão passa, né, a oferecer ao conjunto da população, né, a classe trabalhadora que até então era desassistida do ponto de vista de saúde. Né, já é um início, um germe ali do estado do bem-estar social que iria se propagar pela Europa e outras partes do mundo durante o século XX. Então, mais uma vez, as políticas públicas tendo um papel decisivo,
no impulso à ciência e à tecnologia. Ok, gente, eu paro então por aqui, tá? E aguardem a terceira e última parte desta aula. Abraços a todos vocês.